Gerson Rufino, Eliane Fernandes. Há um tempo. Lindo louvor aqui na Plenitude, né? Muito lindo, muito lindo. Gostei. 98,1 FM. Sintonize 98,1. A Rádio da Família Cristã. É isso aí, a Rádio da Família Cristã, Plenitude FM, com você, todos os dias, 24 horas por dia, você nos acompanhando, nos ouvindo, nos abençoando também. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de alegria, satisfação, que você tenha dias mais leves. Esse é o nosso desejo para você, tá bom? Que Deus te abençoe muito, viu? E o meu carinho também para as pessoas que estão participando aqui no nosso WhatsApp da Plenitude, 99660-0065. O pessoal está mandando mensagem de texto, está participando também, ouvindo a rádio pelo nosso site, www.plenitudefmude.com.br. E aí você vai ouvir em qualquer parte do mundo, né? Você vai conectar na internet aí e vai ouvir a gente. Olha, a graça e a paz para os irmãos do Ministério Internacional Igreja Gloriosa. A você que não é crente, você que não é evangélico. Crente, talvez você creia em algo, mas você que não é evangélico. O meu carinho também, a minha graça e a paz do Senhor Jesus para você. E dizer a você que está me ouvindo, você que está me acompanhando aí, buscando ouvir coisas boas. E é muito bom saber que tem gente ouvindo, tem gente acompanhando aí. Esse é o objetivo da Plenitude. Então, é o nosso carinho aí para você que por acaso pescou aí a frequência 98,1 FM pelo seu rádio. Você pode ouvir no seu rádio aqui em Uberlândia e também pela internet aí, o pessoal que tem nos acompanhado sempre e manifestado o seu carinho aqui na Rádio Plenitude FM, tá bom? 99660 0065, esse é o nosso WhatsApp da Plenitude, WhatsApp da Plenitude FM, a rádio da família cristã. Peço a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho quero um abraço, me envolver em tua graça, não quero tocar só na tua. Eu sempre gosto de começar a nossa conversa, do nosso programa Conversa e Fé, com a mensagem de Jesus para você. Jesus e o amor divino. Vivemos em tempos de muita emoção e pouco amor. Você concorda comigo? Na verdade, o amor e emoção não são a mesma coisa. Você já deve ter ouvido isso por aí. O verdadeiro amor é muito mais que sentimento. É muito mais do que você vive de forma passageira ou que você acha que realmente é o amor. A maior história de amor foi escrita na palavra de Deus. E eu vou te provar isso. É o relato de um amor que não teme a humilhação e a rejeição, que busca a pessoa amada, gasta tudo para conquistá-la e, por fim, se entrega à morte por ela. Você já deve estar imaginando de quem eu estou falando. Deus é amor. Amor não é o que ele tem, mas o que ele é. O amor de Deus é tão, mas tão grande, que ele entregou o seu único filho. O filho sofreu e morreu por amor a você. E a razão de todo esse amor, de todo esse sofrimento, é você. Somente esse amor é capaz de resgatar você e lhe conceder perdão e paz para seguir em frente. Só o amor de Deus pode restaurar verdadeiramente a vida. A gente começa a refletir, enquanto eu falo, você fica imaginando o grande amor que Deus tem por você. Talvez você pode até se questionar, mas por que Deus me ama tanto assim? O que eu tenho para oferecer a Deus? Lucas 15:11 tem uma parábola do filho perdido.
Essa é a história de um filho que desejou a morte do pai. Para ele, o pai era apenas uma conta bancária. A presença, o tempo, o amor e a vida do pai não tinham valor para o filho. O filho queria uma vida longe do pai, né? Ele repulsava a presença paterna. Mais livre para fazer o que ele bem entendesse, com o dinheiro do pai, impaciente, o filho pede o direito à sua parte dos bens, mesmo o pai estando vivo. É como se ele tivesse matado o velho pai antecipadamente. O filho ingrato foi embora para uma terra distante. O pai o espera por muito tempo, calado, paciente. Certo dia, um vulto estranho surge ao longe, magro, sujo, esfarrapado, todo rebentado. Mais de perto, parece ser o filho dele. O pai não hesita, sai correndo ao encontro do filho e o abraça em lágrimas. Assim é o amor de Deus por você. Ele nunca o rejeita, sempre está de braços abertos. Ele quer devolver a sua dignidade como filho de Deus. Eu chamo a sua reflexão e chamo a sua atenção nesse momento. Jesus diz que o moço, caindo em si, ele decidiu retornar. O que significa cair em si? Significa dizer que embora você saia, embora você repulse, embora você não queira, ou você negue o seu pai, mesmo que você saia diante de toda a humilhação e todas as circunstâncias possíveis, ao retornar fraco, pequeno, também humilhado, o seu pai estará pronto para te abraçar novamente. Uma vez filho, sempre filho. Nunca esqueça disso. Com essa mensagem bíblica, nós começamos o nosso Conversa e Fé de hoje, pedindo a Deus que te abençoe, pedindo a Deus que te receba novamente, porque você é filho de Deus. Se você saiu, se você conheceu o mundo, se você deu as voltas que o mundo dá, os tombos que a vida dá, e você retorna à casa do Pai, uma vez filho, sempre filho. Nós oramos a Deus para que Deus te receba e te abrace novamente, e que você tenha a convicção que longe da casa do Pai, você nada vai ser. Junto à casa do Pai, você será tudo o que quiser ser. E é assim que acontece. É assim que diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? 996600065, receba aqui essa palavra, esse abraço, esse aconchego, que você se sinta estimulado ao seu reencontro com Deus, ao reencontro com a palavra, ao reencontro com o seu ministério, com a sua irmandade, com seus irmãos, com seus pastores, com as suas pastoras, com a sua família. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Seja bem-vindo de volta à casa do Pai. Plenitude FM, a rádio da família cristã. Quero você participando comigo, curtindo aqui o nosso programa, porque lá nas nossas redes sociais você pode curtir, você pode compartilhar. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no YouTube, nós estamos aí em todas as plataformas digitais. O nosso site, onde você vai nos ouvir aí ao vivo, www.plenitudefmud.com.br. O meu carinho e o nosso WhatsApp também, que é o 996600065. Plenitude, a rádio da família cristã. Meus amigos, eu queria trazer para nossa conversa de hoje, no nosso programa, um tema polêmico, porém necessário nos dias de hoje nós discutirmos isso. Nós precisamos entender cada vez mais a necessidade de compreender a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, muito estranho, e eu sempre digo isso aqui nos nossos programas. Quando você se sentir confuso, quando você se deparar com uma situação estranha, em qualquer lugar, aí na sua casa, na sua igreja,
no seu momento de reflexão, no seu momento de oração. Se você tiver em dúvida, se você for colocado à prova, recorra à palavra do Senhor Jesus. Mas o que é isso? É pegar a Bíblia, ler a Bíblia, tentar entender o que está dizendo determinada passagem? Não necessariamente só isso. Você tem que voltar à origem. Como é que faz para voltar à origem? Aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus te mostrou no começo, desde quando você aceitou Jesus. Então, eu sempre digo isso. Nós vivemos em momentos estranhos, momentos difíceis, onde realmente a palavra de Deus cada vez mais está sendo colocada à prova, está sendo questionada. Outro dia eu vi na internet essas barbaridades que a gente vê por aí, esse desrespeito à palavra de Deus, desrespeito à religião, desrespeito às pessoas, aos cristãos. O internauta criticando a palavra de Deus e pontuando lá como se fosse uma contradita, né, do testemunho dos profetas, dos testemunhos dos nossos discípulos, de nós discípulos, dentro da palavra de Deus. Eu olhei aquilo rapidamente, eu não dou muita atenção para esse tipo de coisa, mas vez ou outra a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, principalmente na internet. E aí você começa, quem por algum motivo se sinta enfraquecido, pode se questionar. Mas o que disse lá, um exemplo aqui, em Isaías, versículo tal, o cara está contrapondo aqui, tem um fundo de razão. E o que você tem que fazer? Eu só dei esse exemplo aqui, tá, gente? O que você tem que fazer? Você tem que recorrer à origem, em tese, o que diz a palavra de Deus, e principalmente não só no que você vê, no que você entende, no que você estuda. É principalmente a sua obediência a Deus. Você recorre a esse princípio. A esse princípio. Deus não é para ser questionado. Deus é para ser amado. Então não há questionamento sobre a palavra de Deus. São milênios e milênios, são anos e mais anos de vivência, de construção, de aprendizado com a desconstrução do mundo, e tudo que acontece desde sempre tem profecia, está na palavra de Deus, e basta você recorrer à sua obediência a Deus. O que você aprendeu sobre a obediência a Deus? Sobre a obediência à palavra de Deus? Não vou nem discutir mais o que é contraponto, isso e aquilo. Simplesmente a sua obediência à palavra de Deus. Se você não entende que você é obediente à palavra de Deus, a gente não tem o que conversar. Então a gente vê muito isso, hoje em dia, principalmente. Nós estamos vivendo momentos terríveis, os cristãos cada vez mais atacados, a palavra de Deus cada vez mais atacada. E hoje eu vou trazer um tema polêmico para a gente conversar aqui, baseado na palavra, sobre a questão dos profetas. Hoje ainda existe profetas? Isso pode ser questionado e deve ser questionado. O que a Bíblia diz sobre falsos profetas? Você que está aí me ouvindo, você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida ou lido em algum momento da sua vida. O que a Bíblia diz sobre os falsos profetas? Quem são? A Bíblia diz que os falsos profetas são perigosos e causam muitos, mas muitos problemas. Isso desde muito tempo. Se você for lá em Jeremias 23:32, você vai observar, eu separei aqui, dentro da palavra de Deus. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor Jesus. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Jeremias escreveu isso. E um profeta é uma pessoa que recebe e transmite uma revelação de Deus. Para quem está nos ouvindo e talvez dentro da teologia, dentro do entendimento da palavra, talvez já ouviu essas frases, quem são esses profetas, o que é um profeta. Você tem 3 formas basilares para você identificar um falso profeta, que pode estar em qualquer lugar. Falso profeta pode estar em qualquer lugar. Pode estar na política, pode estar na igreja, na rua, em qualquer denominação, pode estar na igreja católica, na igreja protestante.
em qualquer ambiente você pode se deparar com os falsos profetas. Mas qual é a grandiosidade do falso profeta? A palavra de Deus nos ensina as formas da gente reconhecer. Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviado por ele. Essa palavra não foi enviada por Deus. E aí você tem que ter esse entendimento, voltar aos princípios da palavra para você entender as formas que você pode identificar e deve identificar um falso profeta. Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, a gente precisa ficar muito atento para fazer a distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Isso quem diz é Marcos, lá em 13, salvo engano. Então, esse trecho dos falsos cristos e falsos profetas mostra a grandiosidade da má profecia dos falsos profetas, que terão até poder, que vão te questionar, até os eleitos vão ficar confusos. Então lá em Marcos a gente tem essa passagem muito interessante que nos mostra com clareza o preparo que nós temos que ter para entender e identificar esses falsos profetas. Então as profecias, elas não se cumprem. As profecias falsas, elas não se cumprem. Se parece óbvio, mas essa é a primeira regra para você identificar um falso profeta. Se ela for parecer muito óbvio para você, é um indicativo. Se suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de Deus. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram as profecias claras e que se cumpriram. Outro detalhe muito importante, a Bíblia conta sobre esses falsos profetas, que eles eram recebidos pelo povo, né, porque diziam o que as pessoas queriam ouvir. Então, desde muito antigamente isso acontecia. Mas a mensagem ela era inventada. Os falsos profetas, eles se opunham aos verdadeiros profetas. Isso eu estou trazendo um contexto histórico para você, que naquele tempo, eles revelavam ali um pecado, né, confrontavam com a verdade, e esses falsos profetas causavam ali muitos problemas, porque levavam o povo a desconfiar de Deus. E isso acontece hoje em dia. Então, já naquela época, isso acontecia descaradamente. Jesus avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas. Em Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Eu trago mais uma vez essa palavra para você. Em Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, como em todas as congregações dos santos. 1 Coríntios 14, 29. Meus amigos, trazendo mais para a nossa realidade de hoje em dia, para a gente saber se hoje ainda existem profetas, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender uma coisa. Há algum tempo foi inaugurada uma escola de profetas em Tel Aviv, em Israel. E eu me lembro muito bem que no meio cristão é recorrente a menção a falsos profetas. Então isso você começa a debater com esse tipo de tema nos cultos, nas igrejas, nas reuniões que acontecem, e isso é muito discutido no meio dos cristãos e deve continuar sendo discutido. É uma grande necessidade. No Novo Testamento, um texto-chave sobre o ministério profético, eu estive vendo aqui, é o de 1 Coríntios 13, 8. Preste bem atenção, porque eu quero me basear na palavra de Deus. Eu não quero fugir da palavra de Deus, eu não quero partir do achismo, da interpretação dúbia.
eu não quero partir da opinião que eu tirei de fulano, que eu escutei de ciclano, apesar da gente tem que ter o ouvido aberto para escutar todo mundo, eu sempre vou absorver o que me dizem, ou o que eu ouço, mas eu vou me voltar à palavra de Deus. Outra coisa muito importante que eu quero dizer a você que está me ouvindo. O intuito aqui é nós discutirmos baseado na palavra de Deus, baseado na teologia, baseado nos estudos e no nosso entendimento como cristão, da nossa fé, a gente buscar da melhor maneira possível entender o que acontece no nosso mundo. E eu volto mais uma vez a dizer, a obediência à palavra, somente ela vai nos revelar. A gente precisa entender, nesse ponto de vista, o que é uma profecia, o que é uma revelação, o que você vê na sua igreja. Hoje em dia, nós temos aí profeta fulano, né? Profeta ciclano. O nosso intuito aqui não é criticar essas pessoas que hoje usam essa nomenclatura. São pastores, são mensageiros de Deus, por que não? Um pastor da sua igreja é um mensageiro de Deus. Em qualquer outra denominação, são mensageiros de Deus. Então, a nomenclatura, o profeta fulano, isso não tem nada a ver com o que eu vou dizer aqui agora e o que eu tenho dito desde o início. Deus fala sobre os falsos profetas, mas ele não diz lá, vai usar a nomenclatura tal. Não. O falso profeta ele pode vir com outro nome, com o simples pastor, eu citei agora há pouco vários segmentos que ele pode surgir. O falso Cristo, enfim, uma série de interpretações que nós temos. Então esse não é o objetivo. Então talvez para você não se confundir, né, do que eu vou dizer, do que nós vamos discorrer aqui agora dentro da palavra, que eu vou trazer agora aqui um contraponto desse nosso entendimento dentro da palavra de Deus. Então não quer dizer que o sujeito usa o nome profeta fulano, que ele é um falso profeta, tá? Só para você entender. Talvez ele usa essa nomenclatura, mas ele está dentro da palavra, ele está pregando dentro da palavra, ele não está fugindo aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Enfim, só para você entender. Como eu estava dizendo, no Novo Testamento, um texto-chave aí sobre o ministério profético, eu vou lá em Coríntios 13, que diz o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, passará. Essa é uma declaração muito básica sobre o futuro, né? Que busca aí entender ou esclarecer se haveria ou não profecias, línguas ou ciência, enfim. A Bíblia nos explica, preste bem atenção, portanto, que essas coisas, elas certamente cessarão. A questão é a seguinte: quando elas cessarão? Quando isso vai acabar? Como é que nós vamos chegar mais perto da resposta? Se continuarmos lendo esses versículos, a gente vai buscar entender ainda em Coríntios, você vai lá em 9:10, 13, 9 e 10. Porque em parte, preste bem atenção, conhecemos e em parte profetizamos. Porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que eu entendo dessa parte da palavra de Deus? O que for levado ou identificado como passageiro, as profecias, até mesmo a ciência, a língua, cessaria como a chegada do que é perfeito. Mas o que é perfeito? A gente pode pensar e imaginar. O que é perfeito? Seria a vinda, o retorno de Jesus? O início do reinado de Deus na terra, de Jesus na terra? Mas nós temos um contraponto importante. Outro trecho que nós precisamos entender. Aí diz o seguinte: pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Não profecias, nem língua, nem ciência, que claramente já deixaram de existir, pelo que eu entendo dessa parte da palavra de Deus. Porém, preste bem atenção, gente, que aí eu vou voltar à mensagem bíblica que eu trouxe no início do programa. Você lembra que eu comecei aqui trazendo a parábola do pai e do filho?
no final, o que realmente fortaleceu e o que valeu foi o amor do pai para com o filho? É nesse ponto que eu quero chegar com você. Se o que é perfeito fosse a volta de Cristo e o seu reino, isso significa que até a esperança ela poderia permanecer ao lado do amor. Gente, isso é muito claro, que o amor ele vai permanecer por toda a eternidade. E como ficam a fé e a esperança diante disso? Todo esse bojo, esse contexto da fé, da esperança, do que você acredita hoje, do que você pensa sobre o que vai acontecer, isso vai cessar no reino de Deus e vai tornar uma realidade visível. Então vai deixar de ser uma fé, vai deixar de ser uma crença de você acreditar e vai ser visível. Então tudo isso vai acabar. Então quando estivermos vendo aquele que foge do objeto dessa nossa fé, que remete ao passado, a gente não vai precisar mais crer. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina que passaremos do crer para o ver. Vocês entenderam? Agora, sobre os falsos profetas, sobre a profecia e sobre o que nós acreditamos, do que nós estamos vendo hoje, nós temos que continuar na vigilância, porque os profetas, no meu entendimento, eu tenho esta opinião, baseado no que eu leio, do que eu discuto, do que eu entendo. Hoje nós temos que estar atentos aos falsos profetas. Por quê? A linguagem da profecia, do que é revelado para você, nós temos a revelação. Mas os profetas, de fato, aqueles que são mensageiros, que eram os mensageiros de fato de Deus, eles não mais existem. Então, se aparecer, não usando essa nomenclatura, algum profeta dizendo que é o secretário de Deus na terra, você levanta a orelha e fique atento, tá? Dentro do que eu apurei, dentro do que eu entendo da palavra de Deus, nós precisamos estar atentos. A gente não precisa ignorar a profecia. Não precisamos ignorar a profecia. Nós temos que estar atentos ao que nós estamos vendo. Principalmente hoje em dia, né? Com essa tecnologia toda, a gente fica acompanhando algumas coisas na internet. Nós devemos duvidar sempre. Você deve sempre exercer a dúvida. Você tem esse direito, mas recorrer sempre ao cerne, que é a palavra de Deus. Hoje a gente acompanha e até mesmo fica sem entender como reagir quando alguém diz ser um profeta de Deus, né? Quando alguém diz ser profeta, a gente deve analisar o seguinte, que à luz da Bíblia, nem todo que diz que é profeta vem de Deus. Então eu volto aqui à palavra, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Correto? Olha, eu vou mais uma vez trazer aqui o nosso WhatsApp. Subiu o fundo musical? Cadê o fundo musical aqui? Eita, ele sumiu aqui. Ah, tá aqui. Achei. O nosso WhatsApp da Plenitude é o 99660-0065. 99660-0065, onde você também pode mandar a sua mensagem de texto, participar conosco, dar também a sua opinião. Você pode dar a sua opinião também. O que você acha desse tema dos profetas, da falsa profecia e principalmente do que nós vivemos hoje em dia, não é? O que nós convivemos hoje em dia, que a gente convive com muita coisa, né? A gente vê muita coisa de perto, de longe, a gente vê muita coisa. E eu volto ao cerne da questão. Vamos nos voltar aos princípios da palavra de Deus. Isso que precisa ser feito. E antes que eu me esqueça, estava falando aqui sobre os profetas. Pelo que eu entendo, hoje nós não temos mais essa profecia como antigamente, né? A gente pode lembrar dos profetas aí. Eu lembro aqui dos mais conhecidos, profeta Elias, né? Que era um profeta humilde, muito determinado. Moisés. São muitos os profetas que a gente lê, acompanha na Bíblia. Isaías, gosto muito de Isaías. Jeremias também.
é um dos maiores profetas da Bíblia. Ezequiel, gosto muito de ler Ezequiel, principalmente quando tem aquele trecho, né, que Deus fortalece, né? São os 2 significados mais aceitos aí de seu nome. Profetizou muito, né, principalmente aí sobre o exílio da Babilônia. Enfim, o que nós podemos entender? Nós tínhamos os profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento, e o que Deus nos trouxe na revelação da palavra? Que houve a necessidade de levar a palavra ao seu povo de forma ampla, que é o que nós temos hoje, que é a palavra de Deus. Porque antigamente, somente os profetas podiam, e Deus determinou assim, falar por ele na terra. Os profetas que falavam, recebiam essas mensagens e transmitiam essas mensagens ao povo. Logo depois, com a vinda do Novo Testamento, hoje nós temos a palavra em nossas mãos, então acabou. Não tivemos mais profetas. Simplesmente isso. Pelo que nós entendemos, nós não tivemos. Mas as revelações, Deus continua falando conosco através da palavra e através da revelação. Isso a gente não tem dúvida. Mas nós precisamos estar atentos. De quem está vindo essa mensagem e como é que essa mensagem está sendo transmitida. Quer um exemplo? Um exemplo prático para você que está me ouvindo, que está me acompanhando. Às vezes você está aí na televisão, está no culto, está na internet, está acompanhando ali um pregador dizendo algo, trazendo a palavra de Deus, e de repente cita um nome, cita uma situação, e o sujeito ali, determinadamente, te traz uma revelação que você acaba absorvendo, mas você não pode ter o descuido, né? Você tem que absorver com muita sabedoria, baseado na palavra de Deus. Eu estou agilizando aqui, ou até mesmo enrolando um pouco, para dar tempo de colocar aqui um louvor para você. Eu vou tocar aqui mais um louvor na Plenitude. Eu volto daqui a pouquinho com mais Conversa e Fé aqui na Plenitude, tá? Regis Danese e a filha dele, a Brenda Danese. O nome de Jesus tem poder. É um novo louvor do Regis Danese com a filha dele. Louvor lindo, maravilhoso, que você vai ouvir agora aqui na Plenitude FM, a rádio da família cristã. 98,1 FM. Existe um nome que cura. Esse nome é Jesus. Ele me curou e pode te curar também. Esse nome salva. Esse nome é Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para curar e salvar. Foi no nome de Jesus que o cego enxergou. Foi no nome de Jesus que o paralítico andou. Jesus Cristo deu uma ordem e Lázaro ressuscitou. O nome de Jesus tem poder para curar os enfermos que sofrem e libertar os cativos e oprimidos, para salvar o que estava perdido. Esse nome tem poder para curar os enfermos que sofrem e libertar os cativos e oprimidos, para salvar o que estava perdido.
esse nome tem poder. Foi no nome de Jesus que o cego enxergou. Foi no nome de Jesus que o paralítico andou. E Jesus Cristo deu ordem e Lázaro ressuscitou. O nome de Jesus tem poder para curar os enfermos que sofrem e libertar os cativos e oprimidos, para salvar o que estava perdido. Esse nome tem poder para curar os enfermos que sofrem e libertar os cativos e oprimidos, para salvar o que estava perdido. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Que louvor bonito. Regis Danese, Brenda Danese. Um abraço aí pro Regis Danese. Sempre com muito carinho aqui com a Plenitude FM. Outro dia gravou um vídeo aqui pra rádio. Para vocês verem aí o vídeo, é só você ir lá no Instagram, viu? Plenitude.fm. Ele fez um vídeo especial aqui para Plenitude FM, a rádio da família cristã. Regis Danese, homem abençoado, homem de Deus. Que Deus abençoe essa família, que eles continuem sempre com muita saúde, né? Cantando esses louvores pra gente. 98,1 FM. 98,1 FM, a rádio da família cristã. É a Plenitude que está com você todos os dias, 24 horas, trazendo louvor, trazendo a palavra de Deus, trazendo aí a transmissão dos nossos cultos também, do Ministério Internacional Igreja Gloriosa. Ministério Internacional Igreja Gloriosa funciona as reuniões na Avenida Vasconcelos Costa 65, viu? Segunda, quarta e sexta-feira. Os cultos às 14 horas e também às 7 da noite. Nos domingos, 7 da noite. Tem as vigílias também, que sempre acontecem no dia que antecede a Santa Ceia. As vigílias também aos sábados, né, durante a noite. Então você fique atento aí. A gente faz o convite, né, para você que está ouvindo, visitar o Ministério Internacional Igreja Gloriosa. Os nossos irmãos estão aqui para te receber, estarão lá, né, no templo, para te receber. Faça uma visita, como diz o pessoal, faça uma visita sem compromisso, né? Ei, meu Deus do céu, faça uma visita, gente, faça parte, né? Venha conhecer, para você receber uma palavra. Você será muito bem acolhido, tá? Pode chegar. Se você quiser se identificar como visitante, tudo bem. Se você não quiser se identificar como visitante, não tem problema. Se você é de outra denominação, de outra igreja, pode vir também, não tem problema. Não tem distinção, não interessa. O que interessa é quando você botar os pés na igreja, você vai estar ali para ouvir a palavra e com um compromisso firme com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você no momento que você botar o pé na igreja, tá? Tenho certeza disso. Você estará predestinado, né? Quando você tomar essa iniciativa de ir à igreja, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, que tem uma palavra para você. A gente precisa crer nisso. Eu sou cristão há muitos anos, não sou tão velho assim, mas já tem uns anos já que eu aceitei Jesus. Tive minhas idas e vindas, tive minhas decepções, tive minhas alegrias, minhas vitórias, mas eu sempre busquei retornar à palavra, nunca me desapeguei da palavra de Deus, sempre estive firme e forte, confiante que Deus um dia iria me honrar. E eu sou muito grato a Deus por todas as vitórias em minha vida,
sou grato a Deus pelas coisas mínimas, as coisas mínimas, né? O simples fato de acordar e estar vivo para mim já é motivo para eu dar um glória a Deus, né? Para agradecer a Deus por tudo. Então, eu dou esse testemunho para você que está me ouvindo e talvez está em dificuldade de ir ao encontro da palavra de Deus. Se você acha isso muito complexo para você, esse negócio de igreja, Bíblia, isso é um negócio muito difícil, eu não entendo nada que esses caras falam, tal. Deixa eu falar um negócio, pratique, né? Simplesmente pratique, venha. Vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, passa uma semana, segunda semana. Acontece do primeiro dia, você já recebe, né? Aquela força tão forte no seu coração que você já quebra, né? Quebrantado o coração, lembrei do louvor. Já quebranta logo ali, você já fica, não sai nunca mais. Mas tem gente que o processo é lento, né? Até mesmo por esse medo, por esse receio, às vezes encontra dificuldade mesmo. Acha que é muito distante. Eu não mereço ir à igreja porque eu faço isso. Tire isso de sua cabeça, não existe isso não. Quem sou eu para ir à igreja? Meu Deus do céu, eu sou um pecador. Meu amigo, pecador tem em todo lugar, tá? E é esse pecador que Deus quer. É você mesmo que está me ouvindo aí. Então não se sinta comedido, não se sinta, não fique com receio. Independente de onde você é, o que você faça, Deus quer te ouvir e Deus também tem o falar para você. Da boca do pastor, da boca do missionário, da missionária, do irmão da portaria que vai te receber, Deus vai usar essas pessoas para transmitir a mensagem até você e chegar no seu coração. Tá dado o recado? Então eu te espero, viu? Ministério Internacional Igreja Gloriosa Vasconcelos Costa 65, segunda, quarta e sexta-feira, os cultos às 14 horas, 2 da tarde e 7 da noite. No domingo, às 7 da noite. Eu vou estar lá. Chega lá, você pode me procurar lá. Quiser bater um papo, conversar um pouco, eu vou estar lá à sua disposição. Combinado? Tamo conversado? Então beleza, tamo conversado. Gente, o nosso tema do Conversa e Fé de hoje foi sobre os profetas, os falsos profetas. Eu até destaquei um pouco para você não confundir falso profeta com as nomenclaturas hoje em dia desses homens de Deus, né, que às vezes coloca lá, profeta fulano. Isso não quer dizer que a pessoa é um falso profeta. Não é isso. O falso profeta ele pode estar em qualquer lugar. Já falei bastante sobre isso aqui. Independente da nomenclatura, o falso profeta pode estar em qualquer lugar. Ele pode aparecer de várias formas, né? Para te enganar, né? Mas, dito isso, eu também destaquei para você que, no meu entendimento, a gente hoje em dia nós não temos mais esses profetas, né? Essas pessoas que se dizem secretários de Deus, entre aspas, aqui na terra. Não existe mais. Ficou lá no passado. Nós temos revelações que podem vir de todas as formas, por qualquer irmão, por qualquer pessoa ali na igreja. Uma revelação pode aparecer advinda de Deus, né? Uma revelação para você. Isso tem previsão na palavra de Deus. Então nós falamos muito sobre isso, falamos bastante sobre isso aqui. E eu quero agora trazer mais um tema importante, que é sobre Jesus e o juízo. Quem você recorre quando é injustiçado? Se por um lado todos colhemos o que semeamos, por outro, sofremos coisas ruins sem merecer. Então você que está me ouvindo aí, talvez hoje, nessa semana, você se deparou com uma situação como essa, né? Você sofre uma coisa ruim sem merecer, você sofre aquele peso. Muitas vezes pessoas boas sofrem, enquanto pessoas más se dão bem na vida, né? Isso acontece demais. Alguns se colocam acima da lei, outros chegam a celebrar a impunidade. No mundo virtual, principalmente na internet, em que é possível se esconder no anonimato, né?
somos tentados a pensar que nossas ações não têm consequências. Então o cara está ali no computador, está escrevendo tudo, está atacando todo mundo, está atacando o cristão, está ali fazendo isso e aquilo. Mas a Bíblia, gente, nos lembra de que todos seremos julgados por Deus de acordo com nossas escolhas. Em verdade, o nosso destino eterno, ele está sendo decidido, e um dia nos encontraremos com o grande juiz, para a alegria de alguns e o desespero de outros. Outro dia eu estava lendo um trecho e me deparei também com um artigo dizendo o seguinte: pode ser que vamos chegar lá nesse juiz, nós vamos ver gente ali que a gente nem imaginava estar, e pessoas que a gente tinha total certeza de que estariam, não vão estar. Ué, mas cadê fulano? Fulano não está aqui? Cadê esse crânio? Ué, mas fulano, você está aqui? Então, assim, isso é muito confuso, mas ao mesmo tempo dá para a gente entender. Todo aquele que verdadeiramente se arrepender e confiar em Jesus não precisa ter medo. Vou repetir. Todo aquele que se arrepender e confiar em Jesus não precisa ter medo. Cristo, nosso advogado e intercessor, vestirá com sua própria justiça aqueles que pela fé, se arrependerem de seus pecados e lhe pedirem perdão. Então você que está me ouvindo agora há pouco, estava fazendo um convite para você vir à igreja. Isso serve para você. Eu vou trazer agora uma parábola aqui. Eu adoro parábolas. Mateus 22. É a história, gente, de um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Talvez você já ouviu essa história. O próprio rei forneceu roupas do palácio para os convidados. A festa estava pronta. A mesa era farta e a música já alegrava os corações. Aquele dia tinha tudo para ser inesquecível para os convidados. E claro, a festa era uma festa muito bonita e alegrava os corações. O dia tinha tudo para ser inesquecível para esses convidados encontrados nas ruas. Eles, mais do que depressa, trocaram suas roupas humildes pelas valiosas vestes reais. Porém, um convidado, preste atenção, destoava, né? E não estava ali com as vestes oferecidas a ele. Então tinha um ali que estava diferente, não quis usar essas roupas, essas vestes. E aí o que aconteceu? Acabou sendo convidado pelo rei a se retirar do recinto. À primeira vista, a reação do rei parece muito, mas muito severa. Afinal, o que é uma roupa? Você pode pensar assim, mas o que esse rei fez? Por que esse rei fez isso? O que é uma roupa ser tão importante assim às pessoas? Aquele convidado, por qualquer razão, simplesmente optou por não atender ao único pedido do rei. O rei pediu só isso. Foi lá, chamou esse pessoal que estava na rua: vocês vão participar da festa. Toma aqui uma roupa para vocês usarem junto com os demais. Tem que usar essa belíssima roupa. Então, essa pessoa, esse rapaz, esse convidado, ele não usou a roupa que foi oferecida gratuitamente pelo rei. Então ele tinha a oportunidade de entrar ou não na festa. Então a decisão era dele, mas não tinha o direito de estabelecer as próprias regras naquela celebração. Ele tinha o direito de não participar, mas ele não obedecer às regras, esse direito ele não tinha. O que essa parábola ensina sobre a maneira como Deus julga? E aí agora que eu quero trazer o entendimento para você. Você tem que pensar nisso. Você tem que ter essa vertente. Então você está sendo convidado para uma festa gloriosa. Você está sendo convidado para um momento sublime na sua vida. Você vai de qualquer jeito? Você vai para uma celebração de qualquer jeito? Deus está te dando as vestes. Deus está te dando ali o brilhantismo que você merece. Mas para você receber esse brilhantismo, para você receber essa glória, você tem que seguir as regras. Então a regra não é sua. E onde estão essas regras? As regras estão na palavra de Deus. Então é preciso ter muita fé, é preciso seguir à risca. Todos nós somos errantes, pecadores,
mas nós somos seres humanos, nós estamos fadados à correção todos os dias. Então, para você fazer parte dessa celebração final, você tem que seguir as regras. Você não é obrigado a participar, mas se você quer participar, você tem que seguir a determinação da palavra de Deus. Então, esse é o entendimento da palavra. Meus queridos, programa Conversa e Fé aqui na Plenitude FM, eu e você e eu e todo mundo que está nos ouvindo, participando pelo 99660-0065. Manda uma mensagem de texto aí, manda uma mensagem de texto, fala que você está ouvindo a Plenitude, pede um louvor, vai lá, pode sentir-se à vontade, né? Fique à vontade aí, tá bom? Então quero você participando comigo aqui na Plenitude FM, a rádio da família cristã, sempre trazendo aí os louvores, a palavra de Deus, sempre para te agradar, sempre para te agradar. E também nas nossas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, plenitude.fm. Dá uma curtida, compartilha aí, que é muito importante para nós, tá bom? Vamos ouvir mais um louvor? Meu Deus é lindo. Mariana Rocha, Plenitude, a rádio da família cristã. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. O teu silêncio, Deus, me deixa com o coração aflito, ansioso à espera de resposta. Mas como imperfeito e frágil ser humano que sou, afogado em meio às lágrimas, e em cada sussurro e gemidos eu imploro, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, é o meu pedido de socorro. E em cada sussurro e gemido Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, é o meu pedido de socorro. Nada mais me importa, só o teu amor. Plenitude, eu tenho você, Marcelo Marques. Lindo louvor, né? Muito bonito, muito bonito. Minha gente amiga, o nosso programa Conversa e Fé aqui na Plenitude, você acompanha os louvores, as mensagens bíblicas e, claro, você participando conosco aí através do nosso WhatsApp da Plenitude FM, o nosso WhatsApp que é o 99660-0065, 99660-0065. Espero que você esteja feliz hoje, viu? Espero que você esteja feliz. Se você não estiver plenamente feliz, eu tenho certeza que você vai melhorar, que você vai sim alcançar aí o que você está precisando, ou passar por esse momento de aflição. Isso é normal, todos nós passamos por momentos de aflição na vida. E sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Então se apegue à palavra de Deus e fica firme aí, viu? Fica firme e forte. Tudo vai dar certo no seu tempo, no tempo de Deus, tá?
A gente não cansa de falar isso. Meus amigos, o nosso programa Conversa e Fé, que você acompanha aqui na Plenitude FM 98.1, que é a nossa frequência do rádio. Você vai sintonizar aí 98,1 FM e também pela internet, no YouTube. Às vezes, quando dá tempo, nós postamos os programas lá, né, para você ouvir depois. E também a gente retransmite aqui durante a programação da Plenitude, viu? A gente também faz essas retransmissões dos programas, não só do Conversa e Fé, também da Hora dos Milagres com a Bispa Shirley, as gravações das pregações também a gente joga aqui no ar. Então você é só ficar sintonizado aí que você vai pescar só coisa boa aqui no canal da Plenitude FM 98.1. O tema do programa de hoje, a gente continua falando aqui sobre as profecias, sobre os falsos profetas. Já falamos muito sobre isso. Falamos um pouquinho também, um tiquinho, sobre a revelação. Quem é, né, que recebe a revelação de Deus? Deus se revelou a muitos homens e muitas mulheres na Bíblia, né? Você tem diversas passagens. Os pais são os patriarcas, né, como Abraão, Isaac, Jacó. Os profetas foram homens usados pelo Espírito Santo. O Filho é Jesus Cristo, né? O Deus encamado em forma humana. Contudo, gente, Deus sempre procurou pessoas simples e comuns de seu povo para se revelar a eles. No tempo dos pais e dos profetas, né, Deus se revelava a uma pessoa de cada vez. Mas agora, através de Jesus, nós podemos viver na presença de Deus constantemente, baseado na palavra. É o que eu estava dizendo, já está escrito. Então hoje nós não temos mais profetas, né, para estar nos ensinando, que não sei o quê. Nós temos pessoas que são usadas por Deus para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Então Jesus determinou, lá em Atos você vai ver, Jesus determinou, precisamos levar a palavra. Então a palavra já está aqui. Então esse é o nosso papel, né? Bom, no tempo dos pais e dos profetas, né, Deus revelava, como eu estava dizendo aqui, a uma pessoa de cada vez. E a gente precisa entender que hoje a palavra de Deus ela é um instrumento supremo para a revelação, né? Qualquer outro tipo de revelação que seja, diferente do que revela a Bíblia Sagrada, deve ser rejeitado. Eu vou repetir. Qualquer outro tipo de revelação que seja diferente do que se revela na Bíblia Sagrada deve ser revelações próprias e às vezes fica só na internet, esquece da essência, e são cristãos que conhecem a palavra. Para quem conhece o Deus da Bíblia, ela não é apenas um livro de histórias, e sim a palavra de Deus revelada. Essa é que é a grande verdade. Então nós precisamos entender isso. Voltar ao cerne da questão, como eu estava discorrendo, conversando com vocês aqui durante todo o programa. Falando sobre falsos profetas, falando sobre revelação, falando sobre as passagens bíblicas, o que os antigos profetas disseram, escreveram, e que até hoje é tão presente na nossa vida hoje em dia. Outro detalhe importante: não há limites para a revelação de Deus, porque o Senhor enche os céus e a terra com sua glória. O universo foi criado por Deus e em toda parte a gente pode perceber que a revelação do Criador ela é presente. Mas é das alturas que vem a revelação de Deus. Não é daqui, não. Não é daqui. É das alturas. E como é que faz para eu identificar se essa revelação está vindo das alturas? Recorre à palavra de Deus e... Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos
do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você vai lá em Isaías 55:9, que está lá na palavra de Deus. Buscar a Deus nas alturas significa que o mesmo que o Senhor se revele, né? Buscar o entendimento de Deus não é algo terreno. Se Deus permitir, se você buscar, não é humano, é espiritual. Dá uma certa revolta na gente, porque às vezes, em conversa com cristãos, o sujeito vem me falar: recebi uma revelação do fulano lá não sei da onde. Eu senti a presença de Deus, porque fulano revelou o meu sonho, revelou a minha atitude, a aproximação. Falácia, loucura. Eu disse mais cedo aqui no nosso programa, a gente não precisa desprezar as profecias, assim dizendo, mas precisamos ter cuidado com as revelações, com algumas profecias que andam rondando por aí. Eu volto também ao que eu disse sobre os falsos profetas, que eles estão se revelando cada vez mais. Eu desviei a minha crítica sobre a nomenclatura. Mais uma vez eu digo, isso aqui não é uma crítica, não é um entendimento sobre profeta fulano, profeta cicrano. A nomenclatura não interessa. Não interessa o que o sujeito usa como nome. Interessa o que ele fala, o que ele diz, ou como ele se coloca. Então você tem que saber absorver. E como é que eu vou fazer para eu absorver isso da melhor maneira possível? Se volte à palavra de Deus. Creia na revelação tão somente de Deus. Deus usa os mais simples, viu? Deus às vezes não usa só o teólogo, o cara que entende, o pastor de mais de 20, 30, 50, 100 anos de ministério. Deus usa os bons corações. Conhecer a revelação de Deus é um privilégio inesperável para todo cristão. Precisa de discernimento e muita, mas muita sabedoria para entender e para absorver o que eu estou dizendo aqui. Aqui nós aprendemos que Deus se revela muitas vezes, de muitas maneiras, para essas pessoas comuns, como eu já disse para você, através de sua palavra, né, para purificar os pecados. Qualquer lugar, de toda maneira, gratuita, de forma gratuita, para aqueles que realmente tomam o herdeiro em suas promessas. Para a gente conhecer a revelação de Deus, é preciso buscar ao Senhor, crendo que Ele é um Deus que fala com os seus servos. Você conhece a revelação de Deus? Você conhece? Você já sentiu a revelação de Deus? Pensa aí. Você que está me ouvindo, pensa aí. Você já sentiu a revelação de Deus? Tem certeza? Hã? Olha, eu vou tocar mais um louvor aqui para você que está me ouvindo, e deixa eu agradecer a audiência desse povo querido que sempre está ouvindo aqui a Plenitude FM 98.1. 98.1 é a frequência lá do rádio, né? Onde você vai sintonizar aí na sua casa, no seu carro. E os demais canais de contato você tem na internet aí, que é o nosso Instagram e também o nosso site, tá? Então, obrigado aqui, pessoal que está ouvindo a gente na região central aqui da cidade, aqui de Uberlândia. Você que está me ouvindo também está acompanhando aí nos bairros mais distantes, né? Bairro Planalto, que seja pela internet ou pelo canal, não sei se vai pegar. Novo Mundo, né? Volta e meia aparece aí alguém lá do Novo Mundo, lá do Planaltão, né? Grande Planalto. Pessoal ouvindo. Jardim Patrícia também. Muita gente ouvindo a gente. Volta e meia aparece um sintonizado. Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho. E nós queremos você sempre participando aqui conosco. Vamos para mais um louvor. Nós voltamos já já aqui no nosso programa Conversa e Fé na Plenitude, a rádio da família cristã. Gessé Aguiar. Não acabou.
já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou.